Olá, meus jovens. A gente vai começar a nossa revisão de produtos notáveis. Eu vou deixar no final dessa aula uma lista de exercícios. Vocês estudem os problemas resolvidos, tentem resolver os exercícios. No final da aula você dá um print na lista, tenta resolver, começando pelos mais simples, certo? Você pode usar o Microsoft Math para descobrir a resposta, certo? Então, tenta resolver, se não conseguir, tenta de novo, se não conseguir, não precisa tentar um Araquiri, né? Você continua estudando, tentando fazer os próximos, né? Que a coisa vai dar certo. Vamos lá. Vou começar por esse aqui, ó. Quadrado de uma soma de dois números, né? X mais y ao quadrado. Observe que isso aqui é x mais y multiplicado por ele mesmo, né? Quadrado de uma soma. É a soma multiplicada por ela mesma, certo? Exemplos de quadrado de soma. 2x mais 3 ao quadrado, raiz de x mais y sobre 2 ao quadrado, certo? Aqui são exemplos de quadrado de uma soma de números, ou uma soma de monômios. Então a gente vai começar por um quadrado de uma soma. Você aplicando aqui as regras da álgebra, você começa multiplicando, ó, o x pelo x e o x pelo y. Fica x vezes x, x2, x vezes y, xy, né? Agora você passa para o y. Y vezes x, y vezes y, y vezes x, y vezes y, ou y ao quadrado. Aí você fica com isso aqui, né? Aí você ajeita aqui, ó. Fica aqui x ao quadrado, x vezes y, y vezes x é a mesma coisa, né? É a multiplicação, né? Você pode escrever como 2xy, né? X vezes y, y vezes x. Eu escrevo como 2xy, ok? Repito o y ao quadrado. Eu concluo que o quadrado da minha soma dá isso aqui, ó, certo? Observe que aparecem o primeiro ao quadrado, né? Do x ao quadrado. O segundo termo da soma, que é o y, aparece ao quadrado. Aparecem os dois multiplicados, ó, x com y, e multiplicado por 2, certo? Então, quadrado de uma soma é, então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo da soma vezes o segundo, mais o segundo termo da soma ao quadrado, ok? Você pode visualizar isso geometricamente. Você tem aqui a área de um quadrado. Tem um quadrado, aliás, né? Esse quadrado você dividiu em dois pedaços. Um pedaço grande x e um pedaço pequenininho y. Então, esse lado do quadrado aqui, ó, é x mais y. Esse outro lado aqui é x mais y, né? Eu dividi o quadrado em vários compartimentos, né? Dois tamanhos, x e y. Um lado é x mais y, o outro é x mais y. Qual é a área do quadrado? Você multiplica x mais y por x mais y, né? Ou seja, x mais y ao quadrado, né? Certo? Multiplica x mais y por x mais y. É o lado esquerdo, do produto notável, né? Agora o lado direito, você agora soma as áreas, né? Ó. Esse quadrado menorzinho, ó, que é x vezes x, x2, né? x2. Esses dois retângulos, ó, xy e xy, certo? Xy, xy, as duas áreas pequenininhas, né? E a menorzinha de todas, que é y2. Você soma todo mundo, vai dar a área do quadrado, né? E coincide com o lado direito do produto notável, né? Do quadrado da soma, né? x2 mais as duas áreas pequenas, certo? Retangulares, e a menorzinha de todas, que é y2. Somando todo mundo, ó, fica x2, xy vezes xy, 2xy mais y2. Então, o quadrado de uma soma pode ser visualizado como a área, geometricamente, né? Como a área de um quadrado, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Vamos para frente. Então, aqui em cima, onde está o cursor, a gente acabou de ver que o quadrado de uma soma, certo? É a soma multiplicada por ela mesma, certo? Que o quadrado de uma soma de duas letrinhas. Se você sair multiplicando aqui as letras, né, umas pelas outras, vai dar isso aqui, ó, o lado direito, ó. Quadrado de uma soma, isso aqui é o quadrado do primeiro, certo? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aparece o primeiro ao quadrado, aparece o segundo ao quadrado, os dois multiplicados um pelo outro e multiplicado por 2.
Vamos ver um exemplo aqui. Essas letrinhas aqui, o A e o B, elas podem ser monômios, ou seja, outras letras multiplicadas e multiplicadas por números, né? Por exemplo, no caso aqui, ó, quadrado de uma soma. Nesse caso aqui, o A é 2x e o B é 3y, né? Quadrado de uma soma de dois monômios. Isso aqui é o quê? Usando a regrazinha que está do lado direito. O primeiro, que é 2x ao quadrado, certo? Mais duas vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 3y, mais o segundo ao quadrado, 3y ao quadrado, certo? Então, observe que aparece o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, que é 3y, os dois multiplicados, um pelo outro, e multiplicado por 2. Cuidado que, ao fazer o primeiro ao quadrado, o primeiro não é só x, o primeiro é 2x. Então, você coloca o parênteses, porque quem está ao quadrado não é só o x, é o 2x, né? Mesma coisa o 3y. Quem está ao quadrado não é só o y, nem só o 3. É o 3y que está ao quadrado. Daí você colocar o parênteses, certo? Vamos lá. 2x ao quadrado é o quê? 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x2, certo? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Você multiplica os números, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 3, ou seja, 12. 12x vezes y. Ou 12xy, de maneira compacta, né? Mais aqui, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9y2. Então ficou assim, ó. Certo? Eu estou usando a regrazinha da esquerda para a direita. Ou seja, fazendo parênteses desaparecer. Certo? Esse outro exemplo aqui, ó. Quadrado de uma soma. Certo? Quadrado de uma soma. O primeiro é raiz de x e o segundo é 2x raiz de y. Isso aqui é igual ao quê? Quadrado do primeiro, ou seja, raiz de x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é raiz de x, vezes o segundo, 2x raiz de y, mais o segundo ao quadrado, né? Então, usando a fórmula da esquerda para a direita, ok? O quadrado do primeiro, raiz de x ao quadrado. Certo? Aqui eu coloquei em colorido aí do lado. Ó. Raiz de x elevado ao quadrado. Você lembra que raiz de x é a mesma coisa que x elevado ao meio. E isso está elevado ao quadrado, né? Aí você multiplica esses expoentes. Ó. 1 meio vezes 2 dá 1. Então dá x elevado a 1, certo? Então, raiz de um número elevado ao quadrado é como se a raiz desaparecesse. Ó. Dá só o número que está dentro da raiz, dá só o x. Então, raiz de x ao quadrado dá apenas x, né? Então, raiz de x ao quadrado dá x, ok? Agora esse outro aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Você multiplica os números, ó. 2 vezes 2 dá 4. Aqui coloca o 4, né? Repete o x que está aqui, ó. X. E fica raiz de x vezes raiz de y. Coloquei aí colorido, ó. Raiz de x vezes raiz de y. Aqui do lado, ó. Raiz de x, raiz de y. Você lembra que raiz de x é x elevado ao meio. Raiz de y é y elevado ao meio. Então fica x 1 meio, y 1 meio. Aí você coloca isso aqui numa potência só. Ó. X vezes y elevado ao meio. Certo? Coloquei uma única potência, né? Um único expoente. Ok? Isso aqui você lembra que é o quê? Isso aqui é raiz quadrada de xy, né? X vezes y elevado ao meio, eu passo para a forma de raiz, ó. Raiz quadrada de x vezes y, certo? Ou seja, raiz de x vezes raiz de y é raiz de xy, ok? Então você escreve esse raiz de x vezes raiz de y como raiz de xy, certo? Coloca os dois numa raiz só, ok? Mais o quadrado do segundo, esse aqui é o quadrado. Aí você lembra, 2 ao quadrado é 4. Esse x ao quadrado tá aqui, ó. Raiz de y ao quadrado dá o quê? Dá só y, né? Certo? Então, raiz de y ao quadrado, é só observar aqui o raiz de x, ó. Raiz de x ao quadrado deu só o x, né? Então, raiz de y ao quadrado dá só o y. Então, pronto, fica assim, ó. A expressão, ok? Esse outro exemplo aqui, ó. Quadrado de uma soma, ó. Quadrado de uma soma. Nesse caso aqui, o Azão é o 3x2 e o Bzão é o 2y, certo? Então, usando a propriedadezinha aqui, a relação, ficaria
quadrado do primeiro, o azão é o 3x2, né? O parênteses é para indicar que quem está ao quadrado não é só o 3, não é só o x2, é o 3x2. Então você bota um parênteses, né? Mais duas vezes o primeiro, o 3x2. Esse 2 aqui foi colocado meio na marra, porque eu tinha esquecido, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 2y. Mais o segundo, que é o 2y ao quadrado. Então, muito cuidado com parênteses, porque quem está ao quadrado não é só o 2, não é só o y, é o 2y, é o segundo. Aí você coloca o parênteses, né? Então, isso aqui daria o quê? Voltando aqui, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, multiplica esses expoentes aqui, ó, x à quarta, né? Então, fica 9x à quarta. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, multiplica os números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12. E as letras? x2 vezes y. Ó, x2 vezes y. Ok? Mais o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4y2. Certo? Então, a propriedade da esquerda para a direita. Aí você pode perguntar. E se tivesse um menos? Se tivesse um menos aqui, ó. Aqui ficaria o quadrado de uma diferença. Diferença de dois números. Se tivesse um menos em vez do mais, você poderia aplicar a propriedade do mesmo jeito, certo? Você continua aplicando a propriedade. Ficaria o quê? O primeiro continuaria o A e o segundo seria, ou seja, o B seria o menos 2y. Então você vai aplicar a mesma propriedade se tiver um sinal menos, ó. Só que você vai, no B, o segundo vai ser o menos 2y. Ficaria assim, ó. Quadrado do primeiro é o 3x2, ó, 3x2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o 3x2, vezes o segundo, observe, ó, o segundo, ó, é o menos 2y, certo? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só que o segundo aqui pega o sinal menos, ó, menos 2y, diferente do outro aqui em cima, ó, ok? Mais o segundo, lembrando que o segundo é menos 2y, mais o segundo ao quadrado. Ok? Isso aqui daria o que então? 3x ao quadrado dá o quê? 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado fica x à quarta. Então isso aqui dá 9x à quarta. Esse outro aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Veja os sinais, ó. Mais, com menos, menos. Então o sinal fica negativo, ó. Mais com menos fica negativo, dá menos, né? Os números. 2 vezes 3 vezes 2. Então fica 6 vezes 2, né? 12, ó. 12. E as letras x2y, ok? Mais o segundo ao quadrado. O que é um número negativo elevado ao quadrado? Dá positivo, né? Então esse menos aqui fica mais, ó. Um número negativo está ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais. 2 ao quadrado dá 4, y2, né? Então esse termo aqui fica mais 4y2, ok? Então fica assim, ó. Observe que eu usei essa mesma propriedade que está aqui, ó, mesmo aparecendo o sinal menos, ok? É só você lembrar que o segundo, no lugar do segundo que é o B, vai ter um número negativo agora. E acaba ficando, nesse termo que tem duas vezes o primeiro pelo segundo, acaba ficando um sinal negativo aqui, ó. Repetindo, quando tem um sinal menos, o quadrado de uma diferença. Esse termo que tem duas vezes o primeiro pelo segundo, acaba ficando um sinal negativo. Então, se você pegar esse B aqui, ó, colocar um número negativo, esse vai ficar mais com menos, então esse termo aqui vai ficar negativo, ó, porque fica mais com menos, menos. Repetindo, se nesse termo aqui B, se ele for um número negativo, ou seja, se o sinal aqui for menos, esse termo aqui 2AB fica negativo. Então, você pode escrever uma expressão só para isso, ó. Pronto, essa aqui, ó. Quadrado de uma diferença, repetindo, quadrado de uma diferença. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? São duas expressões, são duas expressões diferentes, duas igualdades diferentes. Na verdade, você pode olhar só para a primeira, né? Tratar só com ela e esquecer da segunda. A segunda sai da primeira, ok? Pronto. Mas usando a segunda aqui embaixo, ó, o mesmo quadrado que está aqui, ó. Só que agora eu vou usar direto a segunda expressão. Certo? A segunda fórmula. Quadrado de uma diferença. Quadrado de uma diferença. Quadrado do primeiro, usando a segunda fórmula. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Agora eu pego o segundo positivo, ó, porque o menos eu coloquei aqui, ó. Então pego o segundo positivo porque o menos está aqui.
mais o segundo ao quadrado, ok? Fica 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, x à quarta. Menos com mais, menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fica 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, x, 2y. Mais o segundo ao quadrado, ok? Então, se tiver um, em vez do mais, se tiver um menos, você pode usar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Qual a diferença dessas duas aqui? Quadrado de uma soma e aqui é o quadrado de uma diferença. A diferença aparece apenas nesse termo que tem um 2, ó. Nesse caso aqui, ó, o sinal é positivo, mais e mais, tá vendo? Ó, nesse termo que tem um 2 vezes o primeiro pelo segundo. Nesse outro caso aqui, o sinal é negativo, ó. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então a diferença fica só nesse termo que tem 2 vezes o primeiro pelo segundo, ok? Essa última aqui, ó, eu quero simplificar essa expressãozinha aqui, ó, certo? Aqui tem, ó, o quadrado de uma soma de dois números menos o quadrado de uma diferença de dois números. Então eu quero simplificar isso aqui, deixar menorzinho. O primeiro, vamos ver aqui o primeiro. Primeiro você tem, ó, quadrado de uma soma de dois números. Quem é o azão? O azão é x sobre 3. Quem é o bzão? O bzão é 3y, certo? Então vamos fazer o primeiro, quadrado de uma soma. Aqui embaixo, ó. Isso aqui vai dar o quê? O primeiro ao quadrado, então fica x sobre 3 ao quadrado. Dá o quê? x2 sobre 9, né? Mais 2 vezes o primeiro, que é o x sobre 3, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 3y. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo, ó, o 3y ao quadrado, que fica 9y2. Né? Quem está ao quadrado é o 3 e é o y também, né? 9y2. Menos, agora quadrado de uma diferença. Aqui tem a diferença de dois números, né? Quadrado de uma diferença, aqui do lado, ó. Quadrado de uma diferença. O azão é o x sobre 3 e o bzão é o 3y. Como tem um menos aqui fora, eu vou colocar o resultado disso aqui tudinho dentro de um parênteses, ó. Dentro de um parênteses, porque esse sinal menos vai pegar tudo que tiver na frente dele. Então, esse sinal menos aqui vai pegar tudo que tiver na frente dele. Por isso que eu coloco o resultado desse quadrado da diferença dentro de um parênteses, certo? Vamos lá. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, x sobre 3 ao quadrado, x2 sobre 9, né? Quadrado do primeiro, menos, usando a fórmulazinha, ó, menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 3y, né? Mais o segundo ao quadrado, 9y2, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui tudinho fica dentro do parênteses, porque tem um menos atuando, ó, atuando aqui fora, né? Ok? Aí vamos para cá agora, né? Eu repito x2 sobre 9. Isso aqui dá quanto? Isso aqui, ó, eu vou multiplicar os números. O 3 corta com o 3, ó. Um 3 em cima e um 3 embaixo. Fica só 2xy. Tá aqui, ó. Então, esse segundo termo fica só 2xy. Repito 9y2. Ok? Faço a mesma coisa nesse que está dentro do parênteses, ó. Repito x2 sobre 9. Esse aqui dá 2xy. E esse outro dá 9y2. Tudo dentro do parênteses, porque o sinal menos vai atuar em cima de tudo que está na frente dele. Agora vamos para cá. Repita os três primeiros monômios, ó. Repito esse e repito esse aqui. Agora vamos lá. O sinal menos vai mudar o sinal de todo mundo que está na frente dele. Então, menos muda o sinal de todos que estão na frente dele, ó. Menos com mais, menos x2 sobre 9, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais 2xy, né? Então aqui fica mais, ó, menos com menos, mais. Agora o 9y2, mais com menos, ó, mais com menos, menos 9y2, ok? Fica isso aqui, ó. Tem umas coisas que se cortam aqui, ó. x2 sobre 9 corta com x2 sobre 9, porque tem um mais e tem um menos, ok? 9y2 corta com esse outro aqui, ó, porque tem um mais e outro com menos, ok? Sobra apenas o 2xy mais 2xy. Dá o quê? 4xy, né? Então aqui o resultado, ó, 4xy, né? 2xy mais 2xy, 4xy. Então isso aqui é a minha expressão simplificada, ok? Então, só relembrando que no quadrado de uma soma,
certo? A expressão fica assim, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo com o sinal mais. Se for o quadrado de uma diferença, só muda o sinal aqui, ó, onde tem 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Os dois termos que estão ao quadrado, eles continuam com sinal positivo. Então o sinal só muda aqui, onde tem 2 vezes o primeiro pelo segundo. Eu vou terminar a aula aí com um grupinho de problemas para vocês tentarem resolver. Tá aí na tela um grupinho de exercícios. Vocês podem tirar um print do vídeo, do final do vídeo, e vai tentando resolver. Os mais simples estão aí do lado esquerdo e os mais difíceis no canto inferior direito. Então vamos tentando resolver. Se não conseguir, tenta de novo, né? Para você ver a solução da simplificação, você pode usar o Microsoft Math. E para você ver também os passos da resolução, Microsoft Math também serve, né? Então, dê um print aí da tela e tente resolver esses probleminhas. O mais simples estão do lado esquerdo e vai ficando mais complicado, mais trabalhoso do lado direito. Então é só tirar um print e tentar resolver, ok? Então é isso. Até a próxima aula.